Olá! Desde o processo da industrialização brasileira, no começo do século XX, ficou claro que a especulação imobiliária seria determinante no rumo do crescimento da cidade de São Paulo. As regiões com mais equipamentos públicos estavam destinadas a quem podia pagar. Aos pobres sobrava a moradia precária nas extremidades da cidade. Hoje, 85% da população vivem nas regiões urbanas. E o que se desenhou no princípio se radicalizou com o passar do tempo. Para quem tem condição financeira, os melhores bairros. Para os outros, o que for possível. E esse possível é sempre longe, muito longe. Mesmo tendo um parágrafo específico na Constituição, a questão urbana nunca foi bem resolvida. E isso impulsionou o surgimento dos movimentos de luta por moradia nas mais variadas formas, do mutirão à ocupação. E esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Você acha que eu tenho condição, para quem vive de um salário mínimo, comprar uma coisa linda dessa? A crise que assola o país é que as ocupações se intensifiquem, não por vontade dos movimentos, mas por necessidade mesmo das famílias. Eu vou querer meu armário vermelho. Vermelho? Eu sonho com tudo branquinho. Nossa convidada de hoje é a Natália Zermeta, da coordenação do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Tudo bem, Natália? Tudo bom? Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O empreendimento Barra do Jacaré é um exemplo de autogestão. As 592 unidades foram distribuídas entre os ativistas mais participativos do movimento de luta por moradia. E tudo por lá é assim, depende da participação coletiva. As próprias famílias chegaram ao terreno infestado de carrapatos e cobras, com mato alto, e limparam tudo. Hoje, cansados, mas felizes da vida, vem o sonho de ter um lugar para morar, virando realidade. Eu não lembro se foi em 2012, mas foi dia 7 de setembro que a gente fez a primeira entrada nossa aqui. Nossa, pessoal, todo mundo chorou, foi muito emocionante, muito legal. Do carpim, tinha mato, achamos cobras, carrapato, tinha de tudo aqui. Aí a gente limpamos tudo aqui e hoje a gente vê assim, dá uma alegria muito grande. O empreendimento Barra do Jacaré é exemplo de autogestão. A maior parte dos recursos usados na compra do terreno e na construção das unidades veio do governo federal. O dinheiro, depositado na conta da Associação de Moradores, é administrado pelas famílias. São elas que decidem onde será gasto cada centavo. Tem uma comissão por trás das famílias, então a gente faz a reunião de comissão, entende qual é o melhor preço, né? E leva duas opções para as famílias, e as famílias escolhem se ela quer a janela branca, se ela quer a janela preta, marrom, é tudo aprovado em assembleia pelas famílias. Querem boa notícia? Sim! Passamos na medição da Caixa mais uma vez. As 592 unidades foram distribuídas entre os ativistas do movimento de luta por moradia. Aqueles que mais participaram das ações do movimento tiveram direito a um apartamento, que será pago através de financiamento da Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas têm que estar em reuniões, as pessoas têm que estar aqui de sábado e domingo, quando é o seu dia de vir, têm que vir nas vigílias, né? Porque senão fica muito cômodo, uns trabalham e outros não. Pequenas empreiteiras são responsáveis pela construção, mas os futuros moradores também participam da obra. Isso vira uma economia também, porque a mão de obra mutirante durante a semana nos ajuda também a fazer a economia. Se eu ia contratar um ajudante para trabalhar com pedreiro, essa pessoa pode, com a mão de obra dela, nunca com recurso financeiro, ela pode repor essa falta que ela tem e aí a gente economizar na contratação de um ajudante. Vamos lá, vamos saindo? A equipe do Zé Luiz, quem fica? Bora para a obra? Fazemos tudo que você imagina a gente faz. Carregamos areia, tijolo. O que precisar a gente faz. É difícil. Muita gente na metade desiste, entendeu? Porque não é fácil. O sonho da sua vida é duro, viu? Só quem vai em frente é quem acredita mesmo. Um sonho que ainda não tem o endereço completo. Ninguém aqui sabe em qual unidade vai morar.
Na entrega da obra, prevista para 2018, um sorteio é que vai definir a distribuição dos apartamentos. Nunca tive uma coisa dessa, olha isso. Olha isso aqui, meu. Não, você acha que eu tenho condição para quem vive de um salário mínimo comprar uma coisa linda dessa? Isso aqui foi nós que fizemos. Cada uma de nós tem um tijolinho aqui que colocou com as nossas próprias mãos. Foi nós que construímos isso aqui. Segundo o censo de 2010 do IBGE, 3,2 milhões de imóveis estavam localizados em áreas precárias, como favelas e assentamentos irregulares. 50 milhões de brasileiros, ou 25% da população, comprometem mais de 30% da sua renda com o pagamento do aluguel. Por aí a gente se deduz, né, que o problema da moradia no Brasil tem proporções gigantescas, não é não, Natália? Sem dúvida. O problema da moradia no Brasil é um problema estrutural, é um problema que não se resolve ou se resume a só entrega de moradias, né? Sim. É um problema social central, principalmente porque a moradia ela é muito importante na garantia da dignidade humana. Né? Uma pessoa que não tem uma casa para voltar do trabalho, uma pessoa que não tem um lar para se estabelecer com a família, dificilmente vai ser uma pessoa com condições de estudo, condições de trabalho, Sim. com condições de sobrevivência, né? Então, é um absurdo, é lamentável que o Brasil, um país como o nosso, com tantas riquezas, permita que a maioria da população viva em situação como essa. E tantos imóveis, né, como a gente viu nessas informações de agora há pouco, tantos imóveis fechados, vazios, né, que seriam suficientes para alocar uma porção de famílias que estão nessa situação desagradável. Exatamente. O número de imóveis vazios que existe hoje, se houvesse uma política séria de habitação, poderia Suprir a habitar necessidade. e suprir a maior necessidade, não toda, mas talvez a maior Grande parte de pessoas que precisam de uma moradia e reduziria muito, inclusive, os custos para o Estado. Pelas redes sociais, a Maria Tereza de Diadema pergunta: parcerias público-privadas são positivas ou não para a construção de moradias populares? Olha só, o que é mais importante da gente compreender é que a moradia ela não pode ser compreendida como uma mercadoria. Sim. Ela tem que ser compreendida como uma casa, que tem uma função social que é abrigar as pessoas. Sim. Né? Então, dificilmente você vai encontrar empreiteiras ou empresas privadas que entendam ou que queiram fazer moradias para outras pessoas morarem, pensando no melhor e na dignidade dessas pessoas. Então, o ideal era que a gente tivesse um Estado forte, que a gente tivesse possibilidade de construção ou por empresas públicas ou por sistemas de mutirão, como foi apresentado aqui, que as próprias famílias constroem o projeto e constroem as moradias, porque elas constroem visando o seu lar, a sua vida, o seu não futuro. É para especulação. E não para especulação, não constrói visando lucro. Porque também fazer parceria público e privado é o que sempre é o que existe no Brasil hoje. Sim, e não que resolveu. não resolve. Exatamente. Os Portanto, programas Estado habitacionais mínimo, são assim. Estado mínimo nem pensar. Não, Estado mínimo não é bom para ninguém, diria. Né? Os países capitalistas que quebraram, as grandes empresas que quebram, sempre recorrem ao dinheiro público, ao dinheiro do Estado para sobreviver. Então, o Estado mínimo acho que não é bom para ninguém. Em matéria de se conseguir a casa própria, a vida real é bem diferente da propaganda. Eu mesmo sou funcionária pública, trabalhei 32 anos, eu nunca consegui. Porque sempre precisa uma entrada. Você sabe que o salário é pequeno. Então não é para o pobre, não é para nós. Eles prometem tanta coisa, fazem tanta propaganda na televisão, que é tudo tão fácil, e a gente não consegue nada, por que precisa a gente brigar, lutar, invadir? Essa é a realidade dura, né, Natália? Historicamente, o Brasil foi um país que não desenvolveu uma política pública real de acesso à moradia popular. Sim. Né? Então, o que a gente vê é que a imensa maioria da população não consegue acessar moradia porque uma burocracia gigantesca e uma quantidade de coisas que se pede, se exige, que exclui a grande maioria da população pobre. Tanto é que a maior parte do déficit habitacional no Brasil hoje é da população que tem até 3 salários mínimos. Sim, né? Que então, é a que mais precisa. Que é a que mais precisa e é a que não consegue acessar a moradia. E aí
recorre a outras formas, seja ocupação, né, de forma organizada, com movimento social, ou de forma desorganizada, vai ocupando o terreno, vai ocupando beira de rio, vai colocando a própria vida em risco para poder ter um teto em cima da cabeça para quando a chuva cair, não se molhar, né, no mínimo. Então, por isso que as ocupações existem, é por isso que as pessoas se organizam. Agora, os movimentos são muito importantes porque não existe, dificilmente, saídas isoladas, né? Sim. Né? No máximo é a beira do rio, né? Como você falou. Exatamente. Para se pensar uma melhoria real, é necessário juntar forças, né? É necessário juntar a maioria dessa população para poder, junto, conseguir uma saída que seja coletiva, que seja boa para todos e que seja também uma garantia de uma política pública, né? Para que se perpetue no tempo, para que não aconteça como tem acontecido com a maior parte dos nossos programas, desde do golpe, do impeachment que o Temer assumiu, ele tem desmontado a maior parte dos programas, porque uma parte importante dos programas não mexeram com a estrutura do Brasil. Não viraram foram programa programas de governo, né? Não foram programas de Estado que se exatamente. concretizaram. Então, é necessário que a briga vá nesse caminho. Ok. A Fundação João Pinheiro, que trabalha na produção de indicadores estatísticos, econômico-financeiros, demográficos e sociais utilizados oficialmente pelo governo, levantou os seguintes dados sobre imóveis vagos no Brasil. Em 2013, o número de imóveis vagos no Brasil ultrapassa 7,2 milhões, sendo 79% localizados em áreas urbanas e 21% em áreas rurais. Desse total, 6,249 milhões estão em condições de serem ocupados, 981 mil estão em construção ou reforma. Em 2014, os domicílios vagos somam 7,24 milhões de unidades, 6,35 milhões das quais em condições de serem ocupados e 886 mil em construção ou reforma. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2011, afirmava que existia no país um déficit de 5,4 milhões de unidades habitacionais. No próximo bloco, Vigília garante que nada vai atrapalhar o andamento das obras do condomínio da Barra do Jacaré. A gente sempre está fazendo uma ronda no intuito de intimidar. Todos os dias, no empreendimento da Barra do Jacaré, perto de 30 pessoas passam a noite acordadas. São jovens, homens, mulheres, pessoas mais velhas. Muitos deles saem do trabalho, vão para lá, passam a noite em claro e voltam para o trabalho. A vigília que protege a obra é um sacrifício que, dizem, vale a pena. Ter a própria moradia é sonho que se sonha acordado. Enquanto os moradores do bairro dormem protegidos em suas casas, a madrugada é de vigília no empreendimento Barra do Jacaré. Posicionados em pontos estratégicos, homens e mulheres vigiam todos os acessos ao condomínio. Vamos lá? Vamos continuar a nossa vigília. A gente senta um pouquinho, descansa um pouquinho, a gente vai na janela, fica jogando assim a luz para dar sinal que tem gente, que a gente tá de olho, entendeu? Como já teve assalto aqui, roubaram cimento, roubaram ferro. Então a gente sempre está fazendo uma ronda no intuito de intimidar, só intimidar. Não tem polícia, nós não somos, né, polícia para poder enfrentar ninguém. E as pessoas também respeitam. A hora que elas veem, tem bastante gente aqui, eles não vão adentrar, né? Não há uma só noite que o empreendimento fique vazio. No caso, são 500 famílias, né? Aí todo dia tem gente aqui, uma média de 30 pessoas aqui, a gente faz o revezamento com todas as famílias. Dormir é proibido. Mantém acordado, tomando um cafezinho para poder ficar com o olho bem esperto e olhando para todos os lados. Tem que ter muita coragem e força de vontade. É o que nós temos, né? Existe um cansaço, né, de você sair do trabalho e ter que voltar para o trabalho de novo e você acaba passando praticamente um dia sem dormir. Mas isso daí para quem também passa um dia sem dormir também numa balada, a gente está aqui para proteger o que é nosso. Eu acho muito difícil, mas temos que ficar, né, porque é o sonho.
sonho que se sonha acordado. Eu vou querer meu armário vermelho. Vermelho? Eu sonho com tudo branquinho. Né? Mas meu armário da cozinha vai ser vermelho. Todo branco. Só o armário. armário. Geladeira, fogão, tudo branquinho. Na escuridão, Adélia faz planos para a casa nova, que ela conseguiu só depois dos 60 anos. Se Deus preparar, eu vou... os armários vai ser móveis planejados. E a cama solteiro de box. E beleza. Legal. Maravilhoso. Enquanto a cidade dorme, convicta de que programas de moradia popular não passam de assistencialismo, o Barra do Jacaré segue acordado, trabalhando na realização de um sonho. Fala assim, só tá dando apartamento. Não, não tá dando. Então você tem que trabalhar, diferente da pessoa que tá indo lá e pagando todo mês a sua parcela do seu apartamento. A gente não está pagando só a parcela, a gente está vindo aqui e levantando uma parede todo dia. É muito bonita essa história. Agora, Natália, você é da coordenação do MTST. Vocês trabalham mais nessa linha do mutirão, como a gente viu na Barra do Jacaré, ou vocês trabalham com ocupação? Como é que é a ação do MTST? Bom, a gente faz ocupação de terrenos ociosos como forma de denúncia. Existe uma lei no Brasil que diz que terrenos ociosos devem ser destinados à moradia, né? Uhum. Então, toda a terra que não cumpre função social, a gente ocupa para denunciar que aquela terra não está cumprindo função social, enquanto há centenas, milhares de trabalhadores que não têm casa própria, não têm onde morar. E aí a ocupação ela é uma forma de denúncia e de mostrar que esses terrenos existem e que existe esse problema, né? Então, o resultado das nossas ocupações é a construção das moradias. Sim. Né? Então, o movimento entregou há quase 3 anos atrás o início de um empreendimento que é o João Cândido em Taboão da Serra, que são 1.092 unidades, a gente entregou cerca de 400 agora, que foi feito um sistema que o movimento fez o projeto, junto com as famílias, organizou, fez toda a discussão de cor, de tamanho, de como ia ser a disposição dos apartamentos, são bem grandes, inclusive, tem 57 metros quadrados, 2 quartos, 63 metros quadrados, 3 quartos, varanda, elevador, empreendimento bem grande, e fez um processo de contratação de uma pequena empreiteira que estabeleceu com o movimento uma parceria de contratar metade dos trabalhadores como mão de obra das pessoas que iam entrar nos apartamentos. Então, essa experiência nós tivemos em Taboão, estamos tendo uma agora em Santo André, que é o condomínio Santo Dias e Novo Pinheirinho, que vai ser entregue em início do ano que vem, que também está sendo por esse sistema. Mas os mutirões, ou enfim, o resultado, as moradias são o resultado do nosso processo de ocupação. Os movimentos sociais que lutam por moradia não são retratados com fidelidade pela mídia hegemônica. É a opinião de um estudante nas ruas da cidade. As grandes mídias, elas, como que eu posso dizer, elas tiram o valor do movimento. Às vezes politizam o movimento. Eles têm a briga justa deles, mas eu acho que eles deviam ter mais abertura para se mostrar para a sociedade, porque, infelizmente, eles são marginalizados por uma coisa que não são. Pois é, está coberto de razão, né, Natália? Porque toda a chamada grande mídia, entre muitas aspas, tenta demonizar, né, todos os movimentos sociais com relação à moradia, né? Sim, ele está coberto de razão. Na verdade, o que a gente tem visto é que eles têm optado por um caminho da criminalização dos movimentos, né? Sim. Então, valorizam cada vez mais a noção de vagabundos, desempregados, ladrões, bandidos, dão muito destaque para o oportunismo, que existe mesmo, existe oportunismo em todo lugar, e na luta também existem movimentos que se chamam de movimentos que trabalham de forma oportunista, né? E que a mídia dá destaque a isso, né? E ao invés de dar destaque ao problema, né? E legitimar os movimentos sociais, né? Porque eles são, na verdade, como a gente já bem falou aqui,
são consequências de um problema, né? Não são eles que criam os problemas, os movimentos sociais, né? A grande mídia, infelizmente, cumpre esse papel, né? De tapar os olhos da população, ao invés de proporcionar opiniões críticas, né? Apresentar diversas realidades para que as pessoas possam construir as suas opiniões, né? O MLB, Movimento de Luta em Bairros, Vilas e Favelas, que nasceu em Pernambuco em 1999, defende 6 pontos que devem ser levados em consideração na construção de moradias populares. De certa forma, são comuns a vários movimentos de sem-teto. Acompanhem o que eles propõem. Métodos alternativos de construção que garantam a diminuição do custo de produção e a maior qualidade da habitação. A capacitação de cooperativas e associações para a autogestão. A preservação, o cuidado e o respeito ao meio ambiente. A participação da comunidade beneficiada em todas as etapas da construção, bem como o respeito às necessidades das famílias. A existência de equipamentos e serviços públicos essenciais para a vida em comunidade, como praças, escolas, creches, postos de saúde, quadras esportivas e transporte coletivo. Com o desmanche das políticas sociais do governo Temer, será possível respeitar esses pontos na construção das moradias populares? Será que há algum otimismo nos movimentos que lutam pela moradia, Natália? Olha, sem dúvida são tempos difíceis que nós estamos enfrentando, né? Acho que nós não podemos nem nem ter um otimismo burro, né? E nem ter um pessimismo sectário. Eu acho que muita coisa também ainda está para acontecer. Os tempos são muito difíceis, as pessoas têm medo de se engajar em algumas coisas, têm medo de perder emprego quem ainda tem emprego. Então, como é que se faz para mobilizar as pessoas? Olha, de fato existe um aumento da repressão, um aumento do desemprego, mas também existe, inclusive o fator do desemprego, uma maior dificuldade de pagar aluguel. Né? Cada vez mais pessoas sendo despejadas, indo morar muitas vezes na rua, né? Famílias inteiras. Portanto, a ocupação se torna ainda mais uma única alternativa. A tendência é com o aumento da crise econômica, né? E da crise que assola o país, que as ocupações se intensifiquem, não por vontade dos movimentos, mas por necessidade mesmo das famílias. Natália, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Obrigada pela presença. Não, obrigada pelo convite. Espero ter podido esclarecer e responder as questões. Com certeza. Obrigada. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. Reveja o programa, anote dicas. Visite a nossa página no facebook.com/redetvt. Mande suas perguntas pelo WhatsApp, o número é 11 99798 4042. E acesse o nosso site tvt.org.br. Os governos Collor, Itamar e FHC não fizeram investimentos em habitação. Deixaram que os bancos e as empresas privadas assumissem essa responsabilidade. Assim, as cidades passaram a ser tratadas como mercadoria, onde o lucro era o objetivo final. O resultado mais visível dessa política foi o surgimento de milhares de novas favelas e a expulsão de milhões de pessoas para as regiões periféricas. O movimento de luta de bairros avalia que o crescimento desordenado das cidades brasileiras agravou a pobreza e trouxe inúmeros problemas econômicos, sociais e ambientais. Construções precárias em áreas de preservação, poluição do ar e da água, custo de vida mais caro, violência, carência de serviços públicos e divisão da cidade entre ricos e pobres. Os que batalham contra isso não podem ser chamados de organizações criminosas, nem os seus integrantes de vândalos, como a mídia hegemônica costuma descrevê-los. Para estas pessoas, enquanto a política habitacional brasileira estiver submetida às regras do mercado, não será possível avançar na solução do déficit de moradia. Portanto, para os movimentos, a luta continua. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.